Quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas, Carta de Paulo aos Gálatas. Vamos fazer a leitura a partir do verso de número 14. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Eu não falei Gálatas? Falei Gálatas. Não falei o capítulo? É velhice. Capítulo 2, versículos 14 em diante. Vamos ler juntos. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu, vive como gentil e não como judeu, porque quer obrigar os gentios a viverem como judeus, nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça com a sua palavra. Meus irmãos, hoje é o domingo 11 e nós vamos estudar no Catecismo de Heidelberg as perguntas 29 e 30. E sentindo no coração que deveria tratar também deste assunto que vai tratar a nossa aula, eu fui conduzido ao texto de Gálatas capítulo 2, que trata de uma situação específica que o apóstolo Paulo viveu e que, na verdade, nos ajuda a entender como é que a gente deve pensar a nossa salvação. Antes de tudo, eu quero começar dizendo que no mundo existem muitas religiões, não é verdade? Muitas. As maiores, especialmente do Extremo Oriente, são religiões politeístas. Há muitos deuses, há muitas manifestações de divindades criadas pela concepção do povo, pela concepção dos mitos desenvolvidos no decorrer da história destes povos, e eventualmente em algumas delas aparece Jesus como um profeta do judaísmo. Eles consideram que existiu alguém assim, e eles, então, esses religiosos não desconhecem a pessoa de Jesus de alguma maneira. Mas nós temos religiões que partiram de Abraão.
que são exatamente o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Não exatamente nessa ordem, mas estas 3 religiões que são chamadas de monoteístas, porque acreditam no Deus de Abraão. Entretanto, o meu problema não é nem com as religiões do Extremo Oriente, nem com as religiões monoteístas. E o meu problema também não é com as religiões pseudo-cristãs que foram surgindo no Ocidente a partir das interpretações da Bíblia e que se tornaram seitas, ou que se tornaram religiões falsas. Todo aquele que não professa o nome de Jesus Cristo como Filho de Deus pode ser considerado seita. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos uma situação aqui colocada que é muito importante para a nossa discussão nesta manhã. Olhando para o contexto de Gálatas, nós devemos nos lembrar que esta parte de Gálatas é dedicada à defesa da justificação pela fé. É aqui que o apóstolo Paulo vai concentrar todos os seus argumentos em favor da justificação pela fé. Um crente só é salvo mediante a fé, não por obras. Esta é a afirmação apostólica. E entrando aqui, meus irmãos, na carta em si, nós vemos que o problema dos Gálatas é que eles foram evangelizados, eles saíram do politeísmo, eles vieram para Jesus, mas logo em seguida eles receberam uma forte carga de alguns que vieram de Jerusalém, no sentido de que se eles, Gálatas, não se adequassem aos ritos judaicos, eles não poderiam ser salvos. Essa celeuma toda está bem descrita em Atos, no capítulo 15, quando vemos que alguns indivíduos, versículo 1, que foram da Judéia para Antioquia, ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Se vocês não adotarem tudo quanto nós cremos, tudo quanto nós aceitamos desde o Antigo Testamento, vocês não podem ser salvos. Podem crer em Cristo, mas vocês têm que juntar a sua fé, vocês precisam juntar outras coisas, coisas que vieram da lei. O apóstolo Paulo admite claramente que existe uma diferença entre judeu e gentil aos romanos. Quando olhamos para o capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isto por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre, amém. Eles receberam, sim, da parte de Deus, um conjunto de coisas, mas eles não tratam destas coisas com entendimento. Eles perderam o entendimento e eles passaram a confiar nos seus usos, nos seus costumes, na sua lei, especialmente na sua lei oral. Eles passaram a viver como povo de Deus, entretanto voltado para as suas regras,
considerando que isto era a justiça que eles precisavam diante de Deus para serem justificados. Então, o problema dos Gálatas é que eles estavam começando a aceitar a imposição de usos e costumes para somar a fé em Jesus Cristo. Não se tratava de aceitar a Jesus Cristo pela fé e depois de aceitar a Jesus Cristo pela fé, começar a andar na palavra do Senhor, no sentido de serem santificados, de crescerem na fé. Vocês estão entendendo? Os judeus diziam: não serão salvos se não somarem a fé em Cristo a todos os usos da lei do Senhor. E Pedro é uma pessoa muito boa. Pedro teve uma experiência muito forte com o Senhor a respeito dos gentios. Pedro foi a primeira pessoa dos apóstolos que conviveu diretamente com os gentios e participou, presenciou da descida do Espírito Santo sobre a casa de Cornélio. Pedro foi levado, sim, a crer que Deus não faz diferença entre judeus e gentios. Pedro foi levado a observar que o Senhor salva a quem Ele quer, no lugar onde a pessoa está, independentemente da primeira aliança. A segunda aliança prevalece, a aliança em Cristo prevalece. Ora, quando o apóstolo Paulo vê Pedro não procedendo corretamente, não só Pedro, outros também, porque ele chegou em Antioquia, amizade com os gentios, comida com os gentios, mas quando vieram alguns da igreja de Jerusalém, que eram discípulos de Tiago, e começaram a fazer distinção, o Pedro foi dissimulando e foi se afastando dos judeus até virar as costas para eles. Então Paulo não aguentou isso e chamou a atenção dele na frente de todos. E disse: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? E aí ele começa a defesa dele a respeito deste particular. Nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, vamos destacar isso. É claro que os judeus por natureza são aqueles que têm a aliança, são aqueles que têm o culto, são aqueles que têm toda a cerimônia, toda a ética, toda a moral instituída por Deus no Antigo Testamento, é verdade isso? Entretanto, esses crentes judeus descobriram que não dá para a gente se justificar ou para a gente adotar valores que sejam nossos valores para compor a salvação. Não dá para somar aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós aceitamos como válido, como ético, como moral, para compor o processo da nossa salvação. Paulo está nos ajudando a entender que eles, judeus por natureza, que têm o culto, que têm todas as coisas pertencentes à primeira aliança, na verdade precisaram sim, mediante a fé em Jesus Cristo, crendo em Jesus Cristo, para ser justificados. Eles precisavam entender isso. Nós fomos justificados, não foi pelo nosso jeito de ser, pela nossa conduta, pela nossa aparência, pela nossa prática cultual. Nós fomos justificados porque Cristo morreu na cruz no lugar dos pecadores. E mesmo que nós sejamos judeus, nós estamos nivelados por baixo com os gentios. O apóstolo então insiste no fato, queridos irmãos,
de que judeus e gentios, por meio deste argumento, judeus e gentios são iguais diante de Deus, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Quando o apóstolo fala que o judeu não tem mais valor do que o gentio, lá em Romanos no capítulo 2, ele diz assim: quem é você para julgar as pessoas e achar que vai escapar do juízo de Deus, porque você, ao condenar as pessoas, na verdade está se condenando também, porque pratica as mesmas coisas. O judeu, na medida que se aproxima da lei, e o crente, na medida que se aproxima da lei, vai percebendo que não consegue contentar a Deus de jeito nenhum com as coisas que faz. A lei é uma lente que mostra, que evidencia que nós somos fracassados. Não é verdade? Ela só aumenta o nosso conhecimento. Quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu não sabia, mas quando a lei chegou eu passei a saber, então me veio a consciência do meu pecado. Eu sei que sou pecador, não apenas porque a Bíblia o declara, mas quando a Bíblia me dá um código de leis, como os 10 mandamentos, por exemplo, queridos irmãos, não tem dúvida alguma, se eu tropeço num só, eu caio nos 10. E esse é o critério que a Bíblia apresenta para nós. Se uma pessoa quer praticar os 10 mandamentos de uma vez só, ao mesmo tempo, mas cai em um, caiu em todos. Porque ao errar em um, perdeu a comunhão com Deus. E ao perder a comunhão com Deus, não o contenta. Já contei essa história aqui, conto de novo. Uma toalha branquíssima, um pingo de molho de macarrão. Ou uma criança bate num copo e derrama pela toalha inteira um suco. Em que condição a toalha está suja? Em ambas. Ela precisa ser lavada em ambas as condições. Você pode colocar uma panela em cima daquele pingo de molho para esconder da visita, mas você sabe que você terá que lavar aquela toalha, porque ela está suja. Ora, quando eu fracasso num ponto só, eu estou sujo diante da santidade máxima de Deus. Então o apóstolo, ao falar destas coisas, meus irmãos, ele diz: você sabe que é judeu, tá bom, você sabe que tem uma porção de coisas que você ganhou do Senhor lá no passado, mas agora você sabe que não existe modo pelo qual você seja salvo, a não ser confessar a Jesus Cristo. E meus irmãos, a maioria dos cristãos professa a fé em Cristo, mas entende que precisa fazer alguma coisa para ser salvo. As igrejas pregam isto. Você pode perder a salvação se você não provar que é crente. Então, por isso, muitos crentes continuam crentes por temor e não por liberdade. Por medo de perder a salvação e não por liberdade de ser escravos de Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo vem com um segundo argumento. Ele diz assim: também temos crido, ou melhor, se nós, procurando ser justificados em Cristo, somos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? Ou seja, qual é a ideia? Você, quando não exige
do gentio que ele se circuncide, você está flaciando, você está indo contra, você está sendo um cristão liberal. Você está sendo um cristão que não presta atenção em tudo quanto Deus falou no Antigo Testamento, que continua valendo. E Paulo faz essa pergunta retórica: será que Cristo é ministro do pecado? Porque nós estamos tirando a lei de cena, nós estamos trazendo uma nova situação, nós estamos trazendo uma nova proposição de Deus, que é crer em Cristo para ser salvo, e não adotar a lei, não adotar os ritos, não adotar a religião, não aceitar as proposições da religião, mas somente Cristo. Somente fé no Senhor, somente ponho a minha fé em quem? Em Cristo. Somente ponho a minha fé em Jesus Cristo. E ele diz assim: será que Cristo é ministro do pecado? Na verdade, meus irmãos, Cristo não é ministro do pecado, não. Pelo contrário, aceitar a Cristo é uma grande decisão que nós praticamos. É a melhor e a maior decisão que nós praticamos. Não é casar, não é ter filho, não é comprar casa, não é escolher onde trabalhar. A maior decisão da vida de uma pessoa é crer em Cristo ou não. Se ela é despertada pelo Espírito Santo, se ela é convocada, convencida pelo Espírito Santo de Deus, ela precisa se atirar nos braços de Jesus. Ela precisa confiar sua vida unicamente a Jesus. Quando eu estava pensando no que escrever no nosso boletim, eu disse que Jesus Cristo é exclusivo. E eu usei um dos textos do Catecismo Heidelberg para falar a respeito disto. Vocês podem ler, se um dia quiserem, não é? Ler a meditação, que custa bastante tempo para a gente parar e pensar, preparar, mas valorizem isto. O que dizemos aqui? Que Jesus é a pedra que os construtores judeus rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e Pedro afirma diante do tribunal: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O que isto significa, queridos irmãos? Significa dizer que Cristo não só não é ministro do pecado, como Cristo é a única porta pela qual um pecador se vê perdoado. E a partir daí, ele passa a viver dentro da vontade de Deus, dentro da lei de Deus, dentro da palavra de Deus, para seu crescimento segundo a imagem de Cristo. É por isso que o apóstolo, então, agora, saindo da primeira pessoa do plural, a partir do verso 18, ele vai para a primeira pessoa do singular, e ele diz: se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. E ele explica: não há mais volta. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, não há mais volta. Ele diz: eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Alguns comentaristas dizem da possibilidade de nós entendermos o texto assim: porque eu, versículo 19, mediante a própria lei, morri para a lei. A fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo.
Faz mais sentido até, quando nós pensamos no fato de que a única forma de nós morrermos para a lei, de nós não sermos mais condenados pela lei, é de nós estarmos amparados e guardados na cruz de Cristo. Não tem meio termo, não existe um lugar onde nós possamos dizer, olha, aqui é um lugar de equilíbrio. Não existe equilíbrio. Ou a pessoa está condenada, ou a pessoa está crucificada com Cristo. O que é estar crucificado com Cristo? O apóstolo Paulo vai mostrar aqui, queridos irmãos, que estar crucificado com Cristo é uma forma de dizer que o seu velho homem foi crucificado com Cristo. A sua velha natureza está crucificada com Cristo. Isso ele disse lá em Romanos capítulo 6. A conversão de uma pessoa consiste dos seus pecados serem postos nos ombros de Cristo. Nós sabemos disso, mas precisamos recordar todos os domingos. Os meus pecados foram colocados onde? Nos ombros do Senhor, na cruz do Senhor. A minha velha natureza foi intrincadamente colocada com Ele na cruz do Calvário. Quando eu olho para Jesus e creio nele como meu Senhor e Salvador, eu afirmo que toda aquela vida que eu tive não existe mais. Mas será que não existe? Claro que existe. Nós sabemos que nós já somos salvos, mas ainda não completamente. Em que sentido nós não somos completamente? Nós não fomos ainda transformados, eliminando a velha natureza que existe em nós e que vai durar até a nossa morte aqui na terra. Eu fico pensando aqui no fato, queridos irmãos, que a forma como Paulo afirma que estou crucificado com Cristo, pode ser muito bem ajustada pelo que ele diz em seguida. Não sou eu quem vive. A vida que eu levo agora é uma vida mediante a fé, é uma vida de dependência, é uma vida de conformação com os seus ensinos, é uma vida de gratidão a Ele pelo sacrifício que Ele fez, é uma vida em que os valores de Cristo são mais importantes para mim do que os meus valores. A conduta de Cristo é mais importante do que a minha conduta. E eu vou reagir assim em casa, na escola, no trabalho, na igreja. Eu vou me relacionar com as pessoas, não olhando as pessoas com os meus olhos antigos, de raiva, de avareza, de ciúmes, de contenda, mas eu vou olhar com o olhar do Senhor, com a disposição do Senhor. Eu vou viver segundo a palavra do Senhor, porque eu estou me conformando cada dia à pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, falando aos filipenses, meus irmãos, dizia assim, escutem só, como é que ele diz assim, em Filipenses, o capítulo de número 3, ele diz assim, o que para mim era lucro, versículo 7, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei,
mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu queria que eu vou dar uma aqui de pregador neopentecostal. Eu quero falar uma coisa aqui, eu quero que vocês repitam, tá bem? Pode ser? Pode ser? Amém? Amém. Diga para Deus: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Isto é estar crucificado com Cristo. Eu quero conhecer, eu quero amar o meu Senhor, eu quero confiar no meu Senhor, eu quero depender do meu Senhor. Eu não quero mais viver segundo o que as pessoas dizem que deve ser feito. Eu não quero as receitas religiosas. Eu não quero viver desse jeito, escravizado às leis que os homens fazem para a salvação. Mas eu quero viver porque Cristo me salvou. Cristo me salvou de uma vez por todas, e eu quero amá-lo, honrá-lo, ser fiel, ser submisso a Ele, como a esposa de Cristo, a igreja. Ele termina o texto de Gálatas, dizendo então: esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, cortando a lei e os costumes que as pessoas querem impor a nós, para dizer que nós precisamos ser salvos mediante a nossa ajuda a Deus, cortando tudo isso e ficando somente em Cristo, eu não anulo a graça de Deus.